Meus amigos, estamos de volta no programa Colunas de Luz. E hoje nós vamos abordar um tema espírita que é o confronto entre a doutrina espírita e a chamada metapsíquica. Nós sabemos que a comunicação com os mortos, com aqueles que já desencarnaram, é incontestável. Tanto assim que no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés proibiu aos judeus de evocarem os mortos para se comunicar com eles. Ora, se Moisés proibiu, é porque acontecia e estavam fazendo mau uso dessa evocação. Foi por isso que Moisés proibiu, mas proibiu os judeus daquela época que estavam usando a evocação dos mortos para as coisas banais, para saber se o boi ia morrer, para saber se a mulher ia ter filho, essas coisas banais. Nós evocamos os mortos, sim, no Espiritismo. E recebemos mensagens de pessoas já desencarnadas. Muito bem. Hoje, a ciência, o Espiritismo é uma ciência, já está, inclusive, testando a aparelhagem para comunicar com os mortos do plano espiritual. Nós temos experiências com televisões, com gravadores, com rádio, para que isso aconteça. A ciência hoje está chamando de transcomunicação. Na verdade, não é muito novidade, porque Allan Kardec, que era um cientista, ele interessou na codificação do Espiritismo exatamente por causa da comunicação com os espíritos. Naquela época que ele vivia em Paris, era comum as chamadas mesas girantes. Eram mesas onde sentavam 4 pessoas e faziam perguntas aos espíritos com o abecedário na mesa e os espíritos respondiam. É como se fosse a brincadeira do copo, que alguns adolescentes fazem ainda, que é uma coisa que não deve ser feita. Mas o que Allan Kardec descobriu? Que as respostas eram inteligentes. E que ele, então, quando envolveu nisso, ele próprio, que era um cientista, fazia perguntas que ele tinha certeza que ninguém ali da mesa teria capacidade para respondê-las. E, no entanto, ele obtinha as respostas corretas. Então ele chegou à conclusão: existe uma inteligência por detrás destas mesas, chamadas mesas girantes, e que hoje recebe vários nomes, inclusive o mais vulgar é o nome da brincadeira do copo. Muito bem, nessa época, Allan Kardec ficou sabendo de 2 meninas nos Estados Unidos, numa cidade chamada Hydesville, próxima a Nova York. Hoje, essa cidadezinha já desapareceu porque Nova York englobou essa cidade. Chamadas Kate e Mary Fox, da família Fox. Essas meninas, estava acontecendo na casa dela fenômenos. E Allan Kardec, como estudioso desses fenômenos, e estudioso também de uma ciência chamada metapsíquica, que é a mãe da parapsicologia, ele se dirigiu aos Estados Unidos para estudar essas 2 irmãs. E chegando lá, ele verificou realmente que estava acontecendo fenômenos em torno destas crianças. E publicou esse trabalho científico, que foi lido por um outro cientista chamado Charles Richer, que é considerado o pai da parapsicologia. Charles Richer, inclusive, classificou
com a médium chamada Paladino, esses fenômenos metapsíquicos. Ele classificou em dois tipos: fenômenos objetivos, que seria levitação, transporte de objetos de um lugar para outro, e vários de efeito físico. E classificou como fenômenos subjetivos, que é a psicografia, a telepatia e vários outros, onde se envolve a intelectualidade. Outro cientista chamado Buxheim reclassificou esses fenômenos mediúnicos em 3 grupos: psigama, que são fenômenos subjetivos; psicapa, que são fenômenos objetivos, de efeito físico; e psiteta, que é especificamente fenômenos espirituais, como, por exemplo, a aparição de um fantasma. Bom, Kardec, então, era amigo desses cientistas todos, inclusive de Aksakov, que era o maior deles. E ele, então, chegou à conclusão que a vida não acaba com a morte. E que depois da morte nós podemos sim comunicar com as pessoas que permaneceram aqui no mundo dos vivos. E isso ele codificou, começou a codificação da doutrina espírita. Então, nós podemos dizer hoje, de acordo com essa história que eu contei, que é incompleta por causa do nosso tempo, que a parapsicologia não explica o objetivo, como querem alguns. Ao contrário, o Espiritismo completa a parapsicologia, como disse o grande cientista Joseph Buxheim, um dos maiores parapsicólogos que já existiu neste mundo. E assim, meus amigos, estamos encerrando este bloco. Vamos passar ao segundo bloco, onde entrevistamos o Dr. Wesley, defensor público em Montes Claros.